Vamos lá. Pessoal, bora começar aqui, ok? Na semana passada foi que nós vimos, com relação ao RJU, todas as formas de ingresso, certo? Em carreiras públicas do estado do Ceará, certo? Nós vimos os modos de você ingressar. Vimos a questão da nomeação, certo? Vimos a questão das promoções, vimos as questões de todo e qualquer meio de ingresso, meio de ocupação de cargo público, tá bom? Hoje nós vamos começar vendo os meios de saída de cargo público. Como é que você vai, sei que não é interesse de vocês aqui, não, mas sabe-se lá, como eu falei na última aula, atualmente, por exemplo, na carreira de policial penal, tem algumas vagas em aberto. Por quê? Aposentadoria, claro, mas em grande parte são ex-servidores do Estado que foram aprovados nos últimos concursos, mais no último concurso, certo? E usaram a carreira como uma espécie de trampolim. Eu estou estudando aqui para um cargo maior, delegado, agente da PF, da PRF, civil, de algum estado, seja lá o que for. Estou me preparando para fazer a prova da Polícia Penal, para testar. Vou lá, passo, beleza, assumo. Por quê? Porque agora eu não tenho nada, não tenho fonte de renda. Com a Polícia Penal eu vou ter, vou conseguir me preparar melhor, vou conseguir ter uma base financeira melhor para me preparar para outros. E depois do concurso da Polícia Penal, acho que foi em 2017, acho que foi 2017, depois do último concurso da Polícia Penal aqui no Ceará, nós já tivemos o quê? 2 concursos da PRF, eu acho que 1 ou foi 2 da PF, né? Concursos do DEPEN, concursos da Polícia Civil, concursos para delegados de modo diverso. Então, muita gente que ingressou na carreira de policial penal do Ceará já saiu para ocupar outros cargos. Então, tem que ficar dentro disso aí. Certo? Pode acontecer. Certo? Isso aí vai se encaixar perfeitamente nos modos de vacância. Oi. Oi? Sim. Isso aqui vocês vão achar isso aí no artigo 62, tá bom? Da 9826, que é o nosso RJU. No artigo 62, nós temos aí os nossos 5 modos de vacância, que seriam quais? Temos 5 modos de vacância. O primeiro deles é a exoneração. Que pode acontecer, certo? A pedido, ou seja, pode acontecer do servidor pedir para sair, a pedido, certo? Ou de ofício. Se você tiver de sair do serviço público, o que a gente, por algum motivo ou outro, que a gente mais espera é que você possa sair por meio de uma exoneração. Porque assim, de um modo extraoficial, quando você é exonerado, essa saída, essa sua vacância do cargo público, quando acontece por meio de exoneração, normalmente é por meio, digamos, amigável. Sendo a pedido, foi você que pediu para sair por um motivo ou outro. Você ingressou, assumiu, está trabalhando na carreira, e ou porque você passou em um melhor e não pode acumular, depende da circunstância, ou porque você entrou e viu que não era bem o que você imaginava, então pediu para sair, tá certo? Ou até mesmo quando você passa por situações não muito agradáveis e a administração te convida a sair amigavelmente, certo? Então, no caso aqui da exoneração a pedido, ela vai ser o quê? Certo? É uma solicitação,
do servidor. No caso de ofício, ela pode se dar de alguns modos, tá bom? No caso de ofício aqui, ela pode acontecer, e nós vimos na última aula, que a nomeação ela pode se dar em quê? Em cargo em comissão ou em carreira. O cargo em comissão, nós vimos lá na definição, que é de livre nomeação, ou seja, a pessoa que tem a incumbência, tem o poder de nomear outro para um cargo em comissão, essa mesma pessoa tem a incumbência, o poder de tirar essa pessoa do cargo em comissão, ou, como se chama tecnicamente, exonerar a pessoa do cargo em comissão. Então, a exoneração de ofício, ela vai se dar em primeiro lugar, certo? Sim, em primeiro lugar, em cargo em comissão, ou seja, uma pessoa te nomeou para um cargo, prefeito, o governador, o presidente, te nomeou para um cargo em comissão, no nosso caso aqui é a nível de estado, o governador te nomeia para um cargo em comissão, para secretário, para assessor e tudo mais, e os secretários são todos cargos em comissão, viu? O da Polícia Penal é o Mauro, certo? E esses cargos, eles são de livre nomeação, ou seja, o governador, e no caso de secretário, somente o governador pode nomear, tá certo? O governador nomeia quem ele quer, tá certo? E esses mesmos que ele nomeou, ele pode exonerar na hora que ele quer, ou seja, de ofício, no interesse dele. Por quê? Porque são cargos preenchidos a depender da vontade e do interesse dele, governador. Outro meio de você ser exonerado de ofício, qual é? É quando você vai tomar posse, certo? Em outro cargo, certo? Inacumulável. Nós vimos na última aula que no caso de ocupação de cargos, quando a 9826 foi criada, a legislação estadual não previa a possibilidade de você dividir um cargo público do estado com algum outro, mesmo que fosse do próprio estado. Exemplo, você não poderia ser professor e técnico, certo? Oi? Inacumulável. Você não poderia, como é o caso de hoje, ser policial militar e professor, certo? E isso quando a 9826 foi criada. Recentemente, em 88 e agora mais recente, em 2020, certo? Foi dada dentro da Constituição a possibilidade de acumulação de cargos. Já em 88, a nossa Constituição nos trouxe algumas situações, cargos técnicos, cargos de magistério, certo? Cargos da área da saúde, aonde era possível acumular cargos, sendo na mesma esfera de governo ou não. E mais recentemente, em 2020, se não estiver enganado, houve o acréscimo no artigo 43 da Constituição, 42 ou 43, que permite que agentes militares estaduais, ou seja, bombeiros e policiais, possam acumular cargos de magistério também, dando preferência, sempre quando for necessário, ao cargo da área militar, da área policial ou do bombeiro militar, tá certo? Então, existem situações em que você, por mais que ocupe um cargo, certo? Você, ao ocupar um outro, ao ser aprovado e assumir um outro cargo, certo? Você vai ter que pedir exoneração. E se você não pedir e a administração identificar que você está ocupando dois cargos de maneira indevida, a própria administração de ofício, por conta dela, vai te exonerar, certo?
Você está estudando hoje para o cargo de agente administrativo da UES, agente administrativo da UVA, né? Ou do Detran, para o cargo de policial penal do estado do Ceará, para o cargo de policial civil do estado do Ceará. E depois disso, que você estuda, é aprovado, é nomeado e toma posse, e entra em exercício, algum tempo depois você é aprovado em um cargo federal, que te chama mais atenção e é mais do seu interesse, tá certo? Só que você pensa, opa, eu estou trabalhando como policial penal, as minhas escalas, elas estão bem arrumadazinhas só para final de semana, eu entro ali sexta-feira à noite e saio segunda de manhã, tá tudo fechadinho ali nas minhas escalas, tudo perfeito. Eu fui aprovado em outro cargo, um cargo de professor, lá no IFCE, área federal. Esse cargo é só de 100 horas e é de terça a quinta. Eu ainda voltei a segunda-feira de folga para descansar e a sexta. Eu penso, poxa, eu vou assumir, os horários não estão se batendo, eu vou conseguir trabalhar com tudo, certo? Esses cargos seriam acumuláveis? Não, não são cargos técnicos, certo? Pelo menos um é, o de professor é cargo técnico, né? Mas o de policial penal não é. Então, assim, você na prática não poderia acumular, só que você vai levando, né? Teve até um caso que eu identifiquei, não de policiais, né? Era no setor administrativo, no estado, né? Uma pessoa acumulou 2 cargos de agente administrativo, um pelo estado e um pela prefeitura, né? Sendo que os 2 não são cargos técnicos. E levou isso, muito tempo, passou quase 10 anos levando. No dia que o Estado descobriu, o Estado fez o quê? Mandou uma cartinha para ela, certo? Informando que ela estava ocupando de modo indevido cargos inacumuláveis, certo? Inacumuláveis, e que ela deveria optar por um deles, ou do Estado ou do município. Caso ela não fizesse dentro do tempo que foi determinado, o próprio Estado, de ofício, tomaria essa decisão por ela. Ou seja, iria exonerá-la. Aqui chama de muito caso que eu conheço. Enfermeiro que trabalha no hospital aqui, aí sai um dia de folga vai pro outro. Cargos da saúde são acumuláveis. São. Contanto que o horário não coincida. Cargos da saúde, cargos de magistério. Tanto é que é comum você encontrar professores aí com 300 horas, trabalhando no estado e no município. Mas o que eu vejo é o horário de descanso deles. Sai do horário de descanso, vai trabalhar e de novo, quando terminar, já volta pro outro. Tem que olhar os horários aí, viu? Porque eles podem acumular, os horários não podem coincidir e, na teoria, eles têm que ter por turno, ou uma média aí, de se acumular o cargo, né? 60 horas semanais. Se for só um cargo, 40 horas semanais. Se botar mais um turno em cima, 60 horas semanais. Entendeu? Como eu te falei, antigamente era mais fácil. Esse exemplo que eu citei, cadê minha garrafa? Está aqui. Esse exemplo que eu citei aqui, dessa servidora, eu presenciei essa situação há uns 5 anos atrás, mais ou menos. E ela já vinha fazendo isso há uns 10 anos, certo? Ou seja, ela começou a fazer essa marmota, esse lereado aí, no início dos anos 2000, certo? E foi levando. Até que... Mas hoje em dia, cara, é mais trabalhoso você conseguir fazer esses esquemas, entendeu? É mais trabalhoso você conseguir fazer esses esquemas de ocupar 2 cargos inacumuláveis. Por quê? Ao menos eu falar a nível de estado do Ceará, o estado do Ceará ele consegue se integrar com muita facilidade aos bancos de dados de carreiras a nível nacional e de alguns estados, e até mesmo dos municípios. Quando vocês forem assumir o cargo de vocês, tá bom? Vocês vão ter que assinar um termozinho afirmando exatamente isso aqui, que vocês não estão ocupando nenhum cargo considerado inacumulável com aquele que vocês estão assumindo. Todo mundo vai ter que assinar um termo declarando isso aqui, certo? Afirmando isso daqui. E se porventura for constatado que você mentiu ao fazer essa declaração, você vai ter que arcar com as consequências, tá bom?
A primeira delas é o quê? Você vai ter que optar por um carro. Um pouco seja, você consiga comprovar que foi de boa fé, você vai ter que optar por um deles. Não vai poder ficar com os dois, tem que optar. Ao particular, beleza. Sem ser público, particular. Não, tem isso não, particular também. Porque o servidor público, ele também, ao assumir, ele está se prontificando a ter total dedicação ao setor público. Tanto é que por mais que você, e não só, eu não estou falando só de polícia não, certo? Da área policial não, setores administrativos também. Se houver necessidade e urgência, o gestor público pode lhe convocar a qualquer momento. Ah, mas eu estou na minha folga, estou nas minhas férias, já é previsto. Se houver casos de calamidade ou necessidade de urgência, você pode ser convocado. Eu tirei licença, então ele não pode me chamar? Pode sim. Eu estou de férias, não pode me chamar? Pode sim, se for caso de urgência. A sua prioridade sempre vai ser o serviço público. Entendeu? Se você for servidor público, sua prioridade sempre vai ser ele. E a questão de cargos acumuláveis e inacumuláveis também envolve serviços particulares. Certo? Se envolve. Envolve sim. Passei com uma PF. Para onde é que eu levo a solicitação De exoneração para o setor administrativo, para o departamento de pessoal. Certo? Todo setor vai ter o RH. Não se preocupe com isso não. Todo setor vai ter seu RH. É onde você vai pedir suas férias, onde você vai pedir licença, é onde você vai dar entrada nas suas folgas, caso você tenha, entendeu? É onde você vai reclamar se as suas férias atrasarem, por aí vai. Entendeu? Todo setor vai ter seu RH e ela vai tratar disso. Certo? Eu passei na PF, agora eu quero pedir exoneração. É no RH que você vai resolver isso. Entendeu? Eu passei, fiz tudo, vou para o curso de formação. Posso pedir as férias e ir para o curso de formação ou não? Não, porque na medida que você está de férias, tirando férias, você está ainda ligado ao serviço público, naquela esfera, entendeu? E se você for para um curso de formação, tipo no APF ou PRF, o Estado não aceita que você esteja vinculado a eles participando de um curso de formação preparatório para o outro cargo. Você tem que se exonerar. Eu perdi férias. Perdeu. Na exoneração, você ainda vai receber o equivalente ao seu texto de férias, mas aí a questão de você receber o mês, aí eu acho que você não recebe não, tá bom? É uma questão bem específica, que eu realmente nunca vi nada sobre o mês de férias em si não, mas eu acho que talvez receba sim, viu? Eu acho que talvez receba. Você sendo exonerado, você recebe tudo que você tinha direito. Férias proporcionais, 13º proporcional, entendeu? Mas eu acho que não fica nada devendo não. Você não vai poder usufruir das suas férias, mas talvez você receba o valor equivalente a elas, tá bom? Alguma dúvida? Então, esses aqui são 2 modos de exoneração de ofício. Temos mais. Como é que você pode ainda ser exonerado de ofício? Terceira situação. Na hipótese do não atendimento ao prazo do início do exercício, certo? Nós vimos na última aula o quê? Que quando você é aprovado e nomeado, você tem quantos dias para poder se apresentar, para tomar posse? 30 dias, que podem ser prorrogados por mais quantos dias? Não, 60, no caso aqui. Eu pensava que o acumulativo dá 60. Não, no acumulado pode dar 90. Beleza, você se apresentou e tomou posse, certo? A partir dali, você já se enquadra dentro do serviço público, você já é um servidor público. No entanto, você ainda não entrou em exercício, então o seu faz-me rir, o seu cash ainda não está contando, tá bom? Tomou posse, tem quantos dias para poder começar a trabalhar? Mais o quê? Mais 30.
Ah, e se eu não entrar em exercício nesses 30 dias? Acontece o quê? Exoneração de ofício. Tá certo? Professor, e se eu não tomar posse dentro dos 90 dias? A minha nomeação é tornada sem efeito. Certo? Memorize bem isso, porque isso já foi muitas vezes questão de provas. Tá bom? Eu fui nomeado, certo? Devo tomar posse e depois entrar em exercício. Caso aconteça alguma coisa nesse período aqui e eu não cumpra o prazo, por mais que esteja prorrogado, eu fui nomeado e não me apresentei, estourou o prazo, estourou os 30, estourou os mais 60, estourou 90 dias. O que é que vai acontecer aqui? A nomeação é tornada sem efeito. Ah, eu fui nomeado, tomei posse, agora tenho que me apresentar. Eu não me apresentei para poder começar o exercício no tempo determinado. O que é que acontece? Aqui eu sou exonerado de ofício. Pode ter pegadinha ainda, não? Pode, já teve muitos. Aqui então. Por quê? Você só é exonerado. Quem é que é exonerado, galera? Depois já tem. Só pode ser exonerado quem é servidor público. Quando você é nomeado, você ainda não foi investido no cargo público. Você ainda não tem, certo, a característica de servidor público. Essa prerrogativa de servidor público só inicia aqui. Aqui, quando você toma posse, quando você assina o seu termo de posse, é que você passa a ser o quê? Servidor público. Somente a partir daqui. Certo? Então, se você não cumpriu esse prazo entre a nomeação e a posse, você não pode ser exonerado. Por quê? Só pode ser exonerado quem é servidor público. E se você nem sequer tomou posse, você não é servidor público. Então, nesse caso aqui, a sua nomeação é tornada sem efeito. Então, mas a partir do momento que eu tomo posse e me torno servidor público, certo? Aí sim eu já posso ser o quê? Exonerado. Que é o que vai acontecer se eu tomar posse e não entrar em exercício no prazo determinado. Entenderam? Alguma dúvida? Quarta. Sim, aí nomeado para posse é 30 dias também, É assim. Quarta e última situação, aonde eu posso ser exonerado de ofício. Se eu não cumprir as exigências do estágio probatório. Se eu for reprovado no estágio, certo? Nós vimos que o estágio probatório ele vai ter um período aí de 36 meses ou 3 anos, certo? De efetivo exercício, que vai coincidir também com a minha estabilidade. Ao final desse prazo, nós temos que passar por uma avaliação de desempenho, que é o que vai determinar ou não a minha aprovação no estágio probatório e, consequentemente, a minha estabilidade no serviço público. Se, porventura, eu for reprovado, nesses casos, no estágio e na avaliação no estágio, e não for efetivado, o que é que vai acontecer? Eu vou ser exonerado de ofício. Então, nós podemos encontrar situações de exoneração aonde, certo? Nos cargos em comissão, certo? Na posse inacumulável, certo? Ao não entrar em exercício, certo? E ao não cumprir o estágio probatório.
São esses os casos de exoneração de ofício, tá bom? São esses os modos em que pode acontecer a exoneração do servidor. Lembrando que esse aqui é só o nosso primeiro caso de vacância, tá bom? Primeiro modo de vacância. E como eu falei no começo, esse aqui é um modo que a gente pode chamar de amigável. Você vai sair do serviço público de boas, tá bom? Por mais que, vamos supor, no caso do cargo inacumulável, que você tenha cometido algum engano, né? Algum engano e ocupado um cargo em modo indevido e vai ter que ser exonerado, mas a princípio a ideia da exoneração não vai lhe trazer nenhum prejuízo para a sua ficha funcional, permitindo que você possa, na sequência, assumir outros cargos do serviço público também. Por que é que eu destaco bem isso? Porque existem situações de vacância que vão te impedir de assumir outros cargos públicos na sequência, a posteriori, tá bom? A gente vai já dar uma olhada aqui. Vamos lá. Continuando aqui os casos de vacância. O próximo caso qual é? O de ascensão funcional. A ascensão funcional, que se nós formos aí no artigo que trata da ascensão funcional, que é o artigo 46, a gente vai observar uma pequena peculiaridade. Bora aqui. Artigo 46. Olha só. A 46 e 47 são formas de ascensão funcional: a promoção, o acesso e a transferência. Nós vimos na última aula que esses três aqui são modos de ingresso. No entanto, o acesso e a transferência não se aplicam mais. Tá certo? Desses três aqui, o único que ainda se aplica é o quê? A promoção. Então, quando eu falo de modos de vacância na ascensão funcional, eu estou me referindo ao quê? A promoção, certo? Do agente. A promoção do agente. Que, como eu expliquei para vocês, essa promoção vai acontecer quando? Quando eu mudo de classe, certo? No caso de vocês, eu não sei como é que funciona, mas acho que existe bem organizadozinho. A classe do setor administrativo, na UES, na UVA, no DETRAN e por aí vai. Mas no caso de vocês, existe bem organizadozinho a classe dos policiais penais. Assim como também existe a classe dos policiais civis. Aonde, ao ingressar, eu vou entrar no cargo mais baixo, na classe mais baixa e no nível mais baixo da carreira. No caso seria, vamos supor, classe C, que é a mais baixa, tá certo? Níveis 1, 2 e 3. Classe C, nível 3, tá certo? E depois de determinados tempos, que está previsto no estatuto, eu vou subindo. Então, quando eu ingresso no nível mais baixo, tá bom? E quando eu mudo de classe, da classe C para a classe B, certo? Eu estou, naquele momento, deixando vago os cargos da classe C e ocupando os cargos da classe B. Estão entendendo? Por quê? Porque existe um quantitativo para cada classe, certo? A classe A vai ocupar tantos servidores, classe B, classe C. E quando eu saio da classe C para a classe B, certo? Aqueles cargos ali embaixo, eles passam a ficar vagos e eu posso começar a ocupar com outros servidores. Tá bom? Até um tempo atrás, havia uma discussão muito grande em você só poder ser promovido, só poder mudar de classe quando abrisse
vaga na classe subsequente. Hoje em dia está mais automatizado isso, principalmente, não se aplica aqui, mas principalmente na questão dos militares, né? Tá bem automatizado isso. Se você atender os critérios, você avança de classe. No caso da civil e da polícia penal, também está bem mais facilitado. Você consegue avançar de classe com uma certa facilidade. E na hora que isso acontece, você vai deixando vago os cargos que estão no nível mais baixo. Tá bom? Então, na hora que eu sou promovido, eu abro ao mesmo tempo a vacância de cargos mais baixos e ocupo, certo? Ocupo cargos mais elevados que estão vagos. Por isso que a promoção, e uma pequena observaçãozinha aqui, certo? A promoção, ela é ao mesmo tempo um modo de ingresso ou seja, de provimento, ao mesmo tempo provimento e vacância. Por quê? Na hora que a promoção acontece, eu estou estou ocupando cargos de classe mais alta na mesma carreira e estou deixando vagos cargos de classe mais baixa da mesma carreira. Estão entendendo? Resumindo, quando eu subo um cargo é porque o de cima já subiu mais um. É. Então ele abriu uma vacância, não? É. Para me subir, né? Classe A, classes A, B e C, certo? Pronto, eu estou no C. Eu só posso subir quando abrir uma vaga no B. Antigamente isso era bem amarrado nesse sentido, só posso subir da C para B quando a B tiver vaga, só posso subir da B para A quando a A tiver vaga. Era bem mais amarrado, hoje em dia está mais automatizado, certo? Hoje em dia, se eu não estiver enganado, independentemente de vaga, nas subsequentes eu posso ir evoluindo. Tem um tempo. Posso fazer uma pergunta, por exemplo? É porque antigamente, independente do tempo, eu só podia subir se tivesse vaga. Hoje em dia não está mais assim não. Tempo e merecimento. Agora, o único que não tem essa questão de tempo e merecimento é a classe inicial da C. Por quê? Porque para mim ingressar aqui eu preciso de quê? Se for um cargo de carreira, como é aqui, preciso ser aprovado em concurso público. Depois de concurso público, aí eu vou evoluindo automaticamente. Olha só, isso aqui não é promoção. Quando é que acontece a promoção? Quando eu mudo de classe. Quando eu mudo de nível, eu não tenho promoção. A promoção só acontece quando acontece mudança de classe. Mudança de nível não é promoção. Tá certo? Então, quando eu mudo do nível B para o nível, ou do nível C para o nível B, eu estou deixando os cargos daqui vagos, certo? Gerando vacância, e estou ocupando os cargos disso aqui, que estão vagos, gerando o quê? Provimento. Lembrando que isso aqui sempre é o mesmo cargo. Não muda, é o mesmo cargo. Cargo de policial penal do Ceará, cargo de inspetor da Polícia Civil do Ceará, cargo de agente administrativo da US, entendeu? Agora uma pergunta aqui. Tem aqui, pronto, aqui. Aí para coordenar isso aqui, tem que ser o A, um nível mais alto, né? Não, se a lei que criou aquele cargo de coordenador de equipe não prevê um nível, pode ser até o inicial. Porque esse aí vai ser um cargo em comissão. E cargo em comissão, ele pode ser ocupado até por quem está no estágio probatório. Entendeu? Exemplo, você pode na Polícia Federal, na Rodoviária Federal, para você se tornar inspetor, você tem que virar, a classe mais alta, que você entra como policial federal, policial rodoviário federal,
policial rodoviário federal especial e inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Então, você vai ter dentro da estrutura da Rodoviária Federal, na classe mais alta, o cargo de inspetor, que só pode ser ocupado por quem evoluiu na carreira. Porém, existem alguns cargos de inspetor na Polícia Rodoviária Federal que podem ser ocupados por livre nomeação e livre exoneração. E nesse caso aí, não importa o seu nível nem a sua classe. Você pode estar policial rodoviário federal nível 3, entrou hoje e amanhã o cabarete nomeia. Pronto, foi o que aconteceu, agora me falta o nome dela. Aquela loira do El-Chan, que gerou uma certa polêmica, quando ela assumiu, ela foi aprovada na T1, na última turma da Polícia Rodoviária Federal. Não, foi a segunda ou terceira loira do Tchan aí. Pesquisa, vocês vão achar. Loira do Tchan PRF. Bote aí no Google, dê um Google aí. Loira do Tchan PRF, né? Não estou falando mal dela, pelo amor de Deus. Seguinte, ela fez o concurso, foi aprovada, fez o curso de formação, né? Mas aí foi destaque, né? Antiga bailarina do El-Chan se torna Polícia Rodoviária Federal, né? Um mês depois, ou seja, ela estava no estágio probatório, na classe e no nível mais baixo da carreira ainda, porque não tinha passado os 3 anos. Normalmente, para você mudar de nível aqui, ó, esse primeiro nível aqui, na maioria dos casos, ele corresponde exatamente ao tempo do estágio probatório. Você só muda de nível quando você termina o probatório. Oi? Não entendi. Estágio probatório? Ele está perguntando o que é. O que é? É o tempo que você... Se tem algum tempo? Normalmente 36 meses de efetivo exercício. 36 meses. Pode ser também que a prova traga 3 anos. Que vai dar 3 anos, né? De efetivo exercício. Sempre destacando, de efetivo exercício. É importante destacar isso. Como é o nome dela? Silmara Miranda. Pronto, Silmara Miranda. Era uma loira do Tchan, uma das loiras do Tchan, né? Aí vamos lá. Aí você tem que passar esse tempo para depois se tornar efetivo, tá bom? Sim, um mês depois que ela ingressou na Polícia Rodoviária Federal, foi nomeada, estava aqui, ó, na classe mais baixa, no nível mais baixo ainda no estágio probatório, galera, ela foi nomeada diretora regional de comunicação. Mas acho que não pode ter sido da mídia, não? Oi? Pode ter sido a influência da mídia. Pode, não. Quem nomeou por interesse mesmo. É cargo em comissão. Então, muito provavelmente, eu não sei como foi, não sei esse nível do cargo dela, né? Se era um nível muito alto, muito baixo, não conheço a estrutura adequadamente, mas pode ser que ela tenha se tornado... Não, existem cargos em comissão que são nomeados pelo presidente e que são exclusivos dele, e tem cargos em comissão que são ao critério do diretor, por exemplo. Entendeu? Homem, pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Muito provavelmente, a depender do nível desse cargo dela aí, que ela foi nomeada, né? Ela pode ter ganhado o título provisório, enquanto estiver ocupando o cargo em comissão, de inspetora. Entendeu? Não, mas tem antigão, houve muita reclamação, né? A galera que está aqui há mais tempo, nunca teve oportunidade, ela chegou agora, já virou, tal, né? Houve muita reclamação em torno disso. Eu só ouvi quando disseram que ela estava na PRF. Entendeu? Então, assim, não existe impedimento para você ocupar um cargo de comando, mesmo estando no estágio probatório. Contanto que a lei, e botem isso na cabeça de vocês, todo e qualquer cargo que existe, seja ele cargo de carreira ou um cargo em comissão, ele só pode existir se ele tiver sido criado por lei. Então você tem que observar o que a lei diz. Se a lei que criou aquele cargo em comissão diz que é qualquer pessoa, certo? Então é qualquer pessoa. Agora, se a lei diz que é uma pessoa que está ocupando um cargo de carreira em algum nível específico, então você tem que escolher naquele nível específico.
Ah, esse cargo aqui tem que ser ocupado obrigatoriamente por um policial rodoviário federal ou por um policial penal do Ceará. Só diz isso. Ele especificou algum nível? Especificou alguma classe? Não. Então, tanto quem está aqui no top de linha, como quem está aqui iniciando hoje, pode ocupar aquele cargo em comissão. Ah, agora ele criou outra lei. Não, esse cargo aqui em comissão só pode ser ocupado por quem seja policial penal do estado do Ceará, ocupante da classe A. Então, qualquer um da classe A, nível 1, 2 e 3, pode ocupar. Tá entendendo? Tem que observar a lei. Que a lei diz. Não é porque é um cargo em comissão que vai poder nomear assim ao bel prazer, não. Tem que olhar o que a lei diz. Fala, garoto. O reajuste salarial, ele só vai acontecer quando muda de classe ou quando já muda de nível? Normalmente, em mudanças de um nível para o outro, já tem reajuste. Já tem mudança, viu? Até porque, na medida que você progride, seja de nível, seja de classe, já se subentende que está aumentando a sua capacidade e também a cobrança que vai ser feita em cima de você. Entendeu? Então, se aumentou a sua capacidade técnica naquele cargo e vai também aumentar a cobrança sobre você, você tem que fazer jus a uma remuneração que melhor. Entendeu? Alguma dúvida? Claro que os efeitos maiores, os efeitos mais sentidos, drásticos, né, acontecem na mudança de classe. Mudança de nível é mais ameno, né? Mas acontece também, viu? Ok? Alguma dúvida? Não? Show! Então, a ascensão funcional, tá certo? É um modo de vacância. Mas, de acordo com a nossa lei, no artigo que mesmo? 47, nós temos 3 tipos de ascensão, mas o único aplicado ainda hoje qual é? Promoção. Lembrando que o acesso e a transferência não se aplica mais, tá bom? Alguma dúvida aí? Show. Bora avançar. Mais um modo de vacância. Vamos lá. O falecimento, que aí não tem muito o que falar, vou botar logo aqui. A vacância por meio do falecimento acontece quando? A pessoa morre, né? Não tem nem o que dizer não. Morreu. Certo que essa vacância aqui, ela pode gerar alguns benefícios para os seus dependentes, mas isso aí é outro assunto, tá bom? Exoneração, demissão. Certo? A demissão. Que a gente vai encontrar, falando da demissão aí, no artigo 199. Dê uma olhadinha lá, por favor. No 199. Olha só. A demissão será obrigatoriamente aplicada nos seguintes casos. Então, a primeira coisa a se observar aí é que a demissão, ela também é um meio, certo, de sanção disciplinar. A demissão, ela é uma sanção. Ou seja, ela só vai acontecer quando o servidor fizer alguma besteira. Ela é um meio de penalizar o servidor. Então, e é considerado também o modo mais grave de penalização. É quando o servidor fez uma... É quando o servidor fez uma besteira muito grande. Ok? Aí, nesse caso, não tem para onde correr. Ele vai ser demitido. A lei, ela cita, certo? Alguns casos.
a lei cita aqui 12 casos passíveis de demissão do servidor público estadual. Primeiro deles, crime contra a administração pública, certo? Crimes administrativos, que é onde se entraria a questão no caso do policial penal, né? Ingressar no estabelecimento prisional com objetos indevidos, tá bom? Não permitidos. Crime comum praticado em detrimento do dever inerente à função pública ou ao cargo, ou seja, não é só crime administrativo, mas também crime comum, tá bom? Quando de natureza grave, a critério da autoridade competente. Você cometeu um crime comum, certo? A autoridade que te acompanha, que te orienta, que te avalia, ela pode considerar aquele crime comum que você cometeu grave ou não o suficiente para ser demitido. Isso por quê? Porque um dos princípios da administração pública é que o servidor seja sempre, tenha sempre um comportamento adequado. Tá bom? Mesmo, e isso já foi muito cobrado em prova, era o que eu ia dizer, isso já foi muito cobrado em prova, independente de você estar ou não de serviço. Entendeu? Você tem que manter a ordem pública, você tem que ter um comportamento moral, certo? Você tem que honrar, você tem que zelar pela moralidade, tá certo? Abandono de cargo, e com relação ao abandono de cargo, pessoal, botem um destaque muito grande aí. O abandono de cargo ele vai acontecer de dois modos. Ou quando você acumula, certo, 30 faltas sem justa causa consecutivas, certo? 30 faltas consecutivas, ou 60 faltas intercaladas em 12 meses. Não é dentro de um ano, é dentro do período de 12 meses. Por quê? Porque já teve questão afirmando que são 60 faltas interpoladas dentro do ano corrente. Tipo, dentro do ano de 2022, né? Dentro do ano de 2021, não, é dentro do período de 12 meses, que pode ser contado de hoje, que dia é hoje mesmo? 2 de maio de 2022 até o dia 2 de maio de 2023. Entenderam? Dentro do período de 12 meses. De onde ele cumpriu a primeira. E detalhe, faltas não justificadas, viu? 30 faltas consecutivas não justificadas, 60 faltas intercaladas dentro do período de 12 meses não justificadas também. Nesse caso aí pode gerar demissão. Tá bom? Já vi um colega meu quase perder o cargo de professor do estado por conta disso. Faltou, deixou ao Deus dará lá, pegou o beco, foi-se embora. Né? Só foi sentir depois de 60 dias, né? Quando começaram a tacar falta nele. Que por um mês ainda seguraram na base da amizade, né? Não deveriam, não é o comportamento moral, mas na base da amizade ainda seguraram um mês, né? Cobriram lá, né? Não deve acontecer, mas depois disso começaram a tacar falta, nego velho. Aí foi. Complica. Assim, quem entra na carreira, né? A gente está aqui dando aula do RJU, que serve para a Polícia Penal, serve para a Polícia Civil, serve para quem vai fazer prova para a UES, para o DETRAN, certo? Vai abrir agora também a Secretaria de Serviço Social do Estado, muito provavelmente vai cobrar o RJU também. Então, se você vai fazer o concurso aí para
a Secretaria de Assistência Social, acho que é CESA, acho que é CESA, no nome da secretaria, essa aula aqui também serve para você. Aí assim, quando você vai ingressar na carreira, certo? Você tem que ficar atento ao que está acontecendo naquela carreira. Ainda mais carreiras policiais, certo? Não é todo mundo que tem predisposição a prestar um concurso para policial penal. Por quê? Porque tem que ir para o presídio, a galera não quer e tudo mais, né? Não digo nem homem, porque tem a senhorita aqui do lado, né? Se você duvidar, ela é mais valente que você. Olha a cara dela aí. Não, entendi. Né? É porque você tem que estar consciente de que ao ingressar numa carreira dessa, não é que você vá matar um leão por dia, mas você tem que estar preparado para isso, certo? Não é que vai acontecer todo dia você tem que matar um leão. Eu estou falando matar em sentido figurado, pelo amor de Deus. Mas você tem que estar preparado. Porque existem N situações em que você vai se encontrar, em que você vai ter, como dizia meu avô, você vai ter que ter sangue no olho. Entenderam? Tá bom? Alguma dúvida? Show. Principalmente quando acontece, tipo, se você, eu não quero trabalhar dentro do presídio, né? Existem outras áreas que você pode atuar, como policial penal, né? E mesmo assim continuar sendo operacional. Vamos supor que você resolva ir para o GAP, né? O GAP é sangue no olho, né? O GAP o que é? É o Grupo de Ações Penitenciárias, é a tropa de elite dos agentes penitenciários do Ceará. Entendeu? Aí, mas também tem a equipe especial de transporte, que é a galera que vai fazer as escoltas, vai levar o detento, né? E se acostuma com a nomenclatura, não é preso, é detento. Vão transportar o detento do presídio para realizar a audiência, seja lá onde for. E ainda mais atualmente, aonde os nossos presídios estão centralizados muito ali, aqui na nossa região, né? Muito ali próximo à região metropolitana. Então, se você cometeu um crime aqui na nossa cidade e foi preso, você muito provavelmente não vai ficar preso aqui por perto. Você vai ficar preso lá na região metropolitana. Aí no dia da audiência, quem vai lhe trazer de lá para cá? A galera do transporte, né? Que também tem que ter sangue no olho. Por quê? Porque normalmente é você com mais 2 ou 3 viaturas levando 2 ou 3 presos, né? Tem um colega meu que é do transporte. Ele diz que tem que andar ligado o tempo todo, porque corre esse risco. Bom, Né? Volta um pouco na parte de classe que nós estamos, para ingressar nessa parte de transporte. Está em alguma classe daquela ou já entrando? Não, pode. É só você fazer o curso. Entendeu? Porque assim, você tem que fazer o curso, para você começar a trabalhar, tem que fazer o curso de formação. É o básico do básico de todo mundo. Entrou, você já está habilitado para ser policial penal. Na custódia de preso, no próprio presídio ou em alguns outros locais. Mas professor, eu quero ir para o GAP. O GAP tem um curso próprio. Você tem que fazer um curso à parte. Como se fosse o raio, como se fosse o cotão, cotar. Eu quero ir para o transporte. Tem que fazer o curso. Mas tem um tempo que você tem que passar. Hoje em dia eles não estão exigindo. Pode ser que quando vocês ingressem, exija, só vai poder fazer esse curso aqui quando você tiver 3 anos de experiência. Pode ser que aconteça. Eles podem fazer isso. Hoje não tem. Hoje a única exigência é você ter o curso. Entendeu? Eu quero ir para o canil, porque também tem o canil, né? Tem que fazer o curso. Entendeu? Tem que esperar aparecer vaga para fazer o curso, ser aprovado e aparecer a vaga de lotação. Entendeu? Porque não é só ser aprovado, não. Vamos supor que tenha 2 vagas no GAP, 30 pessoas se inscrevem no curso e 10 são aprovadas. Passaram por todo o curso,
Os 3 meses de treinamento, dos 30, 10 conseguiram finalizar e foram aprovados. Mas tem quantas vagas? 2. Os 2 melhores vão, o restante fica esperando. O restante que foi aprovado volta para o seu serviço normal e espera aparecer vaga. Mas o curso ele já tem. Nessas forças especiais, né? Tipo, né? Tipo, se tem uma prova, vai só o curso de formação mesmo. Eles podem exigir prova escrita dentro do curso. Pode exigir, viu? Prova escrita, prova de resistência, prova de tiro, prova de capacidade de formas. Oi? Não, não já vem definido, entendeu? Você esqueceu, nunca assistiu Tropa de Elite não, acho? Né? Conceito de estratégia. Em grego, estratégia. E né, vai cair na prova. Né? Vai cair na prova. Ok? Falta o que aqui? Exoneração, ascensão, falecimento, demissão. Tá faltando, tá faltando. Tá faltando o que mesmo? Remoção vai acontecer, né? Não. Na 8.112, a remoção é considerada vacância, certo? Mas na 9826 não. Exoneração falei, demissão falei, ascensão falei. Ah, aposentadoria, artigo 152. Artigo 152. Bora ver aqui. 152. Vamos lá. Aposentadoria. Oi? Já vai dar penal, já vai dar penal. Não sei. Por hora. A aposentadoria, pessoal, ela pode acontecer por alguns casos especiais. Ela pode acontecer por invalidez, certo? Ela pode acontecer também a requerimento do interessado, certo? Requerimento. De modo automático, invalidez, já está o de invalidez aqui. Tá certo. Basicamente esses 3 modos aqui de aposentadoria. O de invalidez, ele vai depender de avaliação médica certo? E também, normalmente, ele pode ser precedido e pode ser precedido de um período de 24 meses de afastamento. Certo? Ah, você sofreu algum acidente, alguma lesão que está te impossibilitando de trabalhar e você vai se licenciando, certo? Normalmente, quando essa licença se prolonga por mais de 24 meses, você passa por avaliação médica para saber se ainda tem condições de trabalhar. Caso não tenha, você é o quê? Aposentado.
Essa aposentadoria, aí você tem que ficar atento, ela pode ou não ser proporcional ou integral. Quando é que ela é integral? Quando aquela sua invalidez foi causada por alguma situação do serviço. Ah, quando é que ela é proporcional? Quando aquela invalidez é causada por alguma situação fora do serviço. Você vai ganhar de acordo com o fundamento, né? Oi? Você vai ganhar De acordo com o seu tempo de serviço. Entendeu? Agora, vamos supor que você estava trabalhando no transporte, tá certo? Sofreu algum tipo de emboscada e você levou um tiro. Ninguém quer que isso aconteça, né? Vamos supor. Levou um tiro e você ficou com a sua perna fraturada, certo? E por mais que não tenha perdido a perna, mas aquilo está limitando a sua capacidade de trabalhar adequadamente naquele serviço. Se licenciou por 1 mês, 2, 3, 4, 24 meses. Passou por avaliação médica e você foi considerado inválido para aquele serviço. Entendeu? Não tem como você ocupar aquele cargo mais. Então você é o quê? Você é aposentado. O motivo que ocasionou a sua aposentadoria foi causado por uma questão do trabalho ou fora do trabalho? Do trabalho. Então você vai ser aposentado com proventos integrais, com remuneração, com vencimentos integrais. Ou seja, você vai ganhar igual a alguém que esteja trabalhando na ativa, mesmo estando aposentado. Entenderam? Não é bom levar o tiro, né? Esse é gaiato. Entenderam? Mas vamos lá. Na questão do requerimento, vou botar aqui em cima, do requerimento. Vamos lá. Você ingressou novinho, certo? Ali com seus 20, 25 anos, trabalhou seus 30 anos, certo? Atingiu ali 55 anos de idade e 30 de serviço. Você já pode se aposentar se quiser. E aí o que é que você faz? Você requer. Você vai requerer. Tá bom? O requerimento é quando o servidor atinge a idade e o tempo mínimo para a aposentadoria. Certo? Eu entrei na Polícia Penal com 30 anos. Estou com 60 anos de idade e 30 anos de serviço. Eu tenho idade e tempo de serviços suficientes para me aposentar? Se eu tiver, eu posso fazer o quê? Eu posso pedir. Estou requerendo a minha aposentadoria. Estão entendendo? A aposentadoria por meio de requerimento. Assim que ele pede ela concedido logo? Não. Normalmente, quando ele pede, pode acontecer dele se afastar e nesse prazo, se não me engano, são 90 dias que tem que acontecer, nesse prazo de 90 dias, apesar de nem sempre se cumprir, às vezes demora até um ano, o setor responsável tem que avaliar aquela situação. Se aquele requerimento já está realmente atendendo a situações cabíveis ou não. Vamos supor que normalmente é o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas viu que ele não está atendendo ainda. Bateu as contas ali, mas pronto, aconteceu uma vez, cara. Uma vez eu estava no Ministério do Trabalho e eu vi um caso desse tipo. Vou dar um exemplo aqui. O cara era professor da UES, efetivo, e atingiu isso aqui, idade e tempo mínimo de serviço. Fez o quê? Requeriu aposentadoria. Só que o cara novo ainda, macho. Ele entrou novo na universidade, como professor, e se aposentou ali com 58 anos, mais ou menos. Estava ganhando o saláriozinho dele, já doutor, né? Ganhando o salário dele pela UES, veio dar aula numa universidade aqui vizinha, na cidade vizinha aqui, né? Não cita nome não. Veio dar aula aqui na universidade da cidade vizinha, certo? 3 anos depois,
que ele requereu a aposentadoria dele, estava afastado, aguardando a avaliação para poder ser efetivada a aposentadoria dele, o Tribunal de Contas manda uma cartinha para eles: ô, meu cidadão, a gente fez suas contas aqui e você ainda está devendo para bater o tempo certinho 3 meses. Você tem que voltar e trabalhar por mais 3 meses. Entendeu? O ideal é que esse cálculo fosse feito em 90 dias. Só que... Porque na polícia pedia, aí você podia ter que trabalhar até 90 dias. Aí chegou 90 dias, você ia ter ligado. mas a questão é que a polícia, meu grande, a polícia, você não existe aposentadoria na polícia. Você pode procurar. A policial não se aposenta. Faz o quê? Vai para a reserva remunerada, porque a qualquer momento pode ser chamado. Não existe aposentadoria na polícia militar. É por isso. Já aqui existe. Entendeu? Então isso pode acontecer. Você requer, vai para a avaliação e tempos depois, eu acho que isso pode acontecer em até 5 anos, você pode ser chamado para cumprir algum prazo que porventura não esteja batendo. Entenderam? Aí nesse caso, nessa época, esse professor que estava ali na universidade teve que pedir desligamento da universidade aqui da cidade vizinha, voltou para Fortaleza, trabalhou mais 3 meses, depois se aposentou, cumpriu direitinho, né? Bateu as contas direitinho, aí voltou para reassumir o cargo na universidade. Entendeu? Alguma dúvida aí? O último ponto aqui de aposentadoria é automático, certo? A aposentadoria automática, também chamada de aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória, que a nossa lei, a 9826, diz que vai acontecer aos 70 anos, certo? Isso a 9826. No entanto, temos aí, segundo a lei complementar, deixa eu lembrar o número agora dela, 152 de 2015, lei complementar 152 de 2015, certo? E a Constituição Federal, no seu artigo 40, inciso 2, certo? Que dizem que a compulsória no serviço público pode acontecer somente aos 75 anos. Tá bom? Então, pode acontecer do servidor público da UF, do Detran, do Ceará, da UVA, da URCA, da Polícia Penal, da Polícia Civil, certo? Ser aposentado de maneira automática ou compulsória somente aos 75 anos, mas isso com base na 9826 ou na Constituição? Com base na Constituição, certo? Se for levado em conta só a 9826, é aos 70 anos, certo? Agora, com base na Constituição, isso aqui é o que mais se aplica hoje, certo? A compulsória só vai chegar aos 75. Mas a nossa prova perguntar com base na 9826, 70 anos. Onde é que eu acho isso, professor? Olha aí o artigo. Artigo 153, inciso 2. Artigo 153, inciso 2. Da 9826, viu? 9826, artigo 153, inciso 2. Ok? Alguma dúvida aí? Tá dando para entender? A gente fecha aqui os modos de vacância. Tá bom? 9826.
RJU do estado do Ceará. Pronto. Já baixou? Tá rolando a LEP, era? Para quem está aqui nos acompanhando pelo YouTube e deseja ter a cópia atualizada desse material, tá bom? Tem ele completo da legislação especial da Polícia Penal do Estado do Ceará, lá no meu feed, na minha bio do meu Instagram, tá bom? Prof. Carlielder Torcati. Vai lá no link. No link, pessoal, vocês vão ter vários materiais que vocês podem baixar de graça no 0800. Se você vai prestar concurso para algum outro cargo do Estado do Ceará, que não seja Polícia Penal, da UES, da CESA, da UVA, da URCA, do DETRAN, qualquer cargo que exija o RJU do Estado do Ceará, você pode baixar esse mesmo arquivo e imprimir somente as páginas correspondentes. Eu acho que é até a página 31, se eu não estiver enganado, tá bom? É um arquivo com mais ou menos 70 páginas, até a página 31, certo? Você vai ter o RJU. Dali para frente, são legislações que interessam somente à carreira de policial penal, ok? Ótimo. E pode divulgar. Pode espalhar por aí. Só sendo. Tá bom? Queridos, alguma dúvida dos modos de vacância? Eu posso apagar? Vamos lá. Ficou mais ou menos arrumado, né? Aí era, pois tirem logo aí, deixa eu apagar, vai. E mandei aí no grupo. Pra quem faltou. Sabe nem quem é, mas vai mandar, é? Eita. O cara pediu foto lá que chovendo. Tá chovendo lá? Tá chovendo? Você vai tirar da cara do YouTube, né? Vai. Irmão, vai sair do YouTube. Tu vai postar esse dia agora? Vou postar essa semana. Vou postar essa semana. Vai postar no YouTube aí, meu patrão. Vamos lá, vamos lá. Amanhã é a aula da Mércia, né? Hã? A galera é louco por penal. Agora aqui, afastamentos. É 8. Oi. 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 Vai. Hã? E o que foi? Estão falando da aula da Mércia, é? Do jeito que a Mércia é, né, velho? Acho que ela tem um instalado na cabeça dela. Licenças, galera. Galera entra, passa 3 anos, vai pedir o quê? Licença, né? Pra poder curtir.
licenças. Bom, lembrando que o nosso estágio probatório, ele deve ser o quê? De 36 meses ou 3 anos de efetivo exercício. O que, a princípio, dá a entender que você, durante o estágio probatório, não pode fazer o quê? Tirar licenças. Certo? Com algumas poucas exceções que a gente vai ver aqui. Mas, a princípio, nós temos o quê? Licenças para tratamento de saúde. Certo? Você pode se afastar para tratar da sua saúde. Não, eu vou citar aqui os casos de permissão no probatório, viu? Artigo 80. Licença do artigo 80. É, artigo 80. Tratamento da saúde. Certo? E aqui um detalhe muito grande. Essa licença aqui, ela depende de inspeção médica. Certo? Ela depende de inspeção médica. Tanto para sair de licença, como para retornar da licença. Tá certo? Ah, você está doente, quer se licenciar, tem que passar por uma comissão médica para saber se realmente aquele caso é necessário o afastamento. Ah, beleza, terminei o prazo, ou então desejo retornar, passa novamente por uma avaliação médica para saber se você está apto a retornar ao trabalho. Tá bom? Segundo caso, esse aqui é o inciso 1, viu? Inciso 2 agora. Por agressão. Certo? A agressão não provocada. Por acidente de trabalho. Ou, no último caso aqui, doença profissional. Certo? São esses os casos de afastamento. 3, inciso 3. Por motivo de doença, agora não é mais doença sua, não é a sua saúde, é a saúde de pessoas da família. Qualquer pessoa da família? Não, aí não, viu? Existem alguns critérios aí para definir quem é considerado para essa licença aí. Quem é que você pode considerar como sendo pessoa da família. Não é só aquele, não são só aqueles que têm o parentesco de afinidade não, viu? Existe aí uma organização bem detalhada sobre quem você deve considerar ou não pessoas da sua família para ter direito à licença. Aí vocês podem olhar no artigo 90, tá bom? Artigo 90. Quem é que dá direito a ser considerado pessoa da família para poder ter o afastamento? Olha só, o servidor poderá ser licenciado por motivo de doença de pessoas dos pais, filhos e cônjuge
do qual não esteja separado e de companheiro, desde que prove ser indispensável, certo? Indispensável a sua assistência pessoal. Então, não é só o fato dessas pessoas estarem doentes. Você tem que provar que, para que elas mantenham uma saúde adequada, um tratamento adequado, você tem que estar lá de modo presente, constantemente. Certo? E esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício funcional. Se for provado que você, enquanto está trabalhando, ainda vai conseguir dar a assistência necessária, você não vai receber essa licença aqui não, tá bom? Então, de um modo mais adequado, bora só dar uma olhadazinha aqui, ó, na questão dos parentescos. Bora aqui, ó. Essa aqui, pessoal, é a linha reta, certo? E a colateral. De parentesco. Quem está nessa linha aqui, ou é ascendente ou descendente. É meu parente direto, de ascendência ou descendência. Quem está nessa linha é meu parente de modo colateral, certo? Ou sanguíneo ou por afinidade. Quem é que vai estar no centro? Aqui no centro? Eu. Certo? Quem é que está acima de mim, pessoal? Pais, avós. Bora só até aqui. Quem é que pode estar abaixo? Filhos e netos. Como é que eu vou conseguir identificar, certo, aquela ideia de parente de primeiro grau, segundo grau? É só você observar a posição que a pessoa está naquela categoria a partir de onde eu estou, que é o quê? O centro. O meu filho, de onde eu estou, certo? Ele vai avançar quantas categorias? Somente uma. Então, nesse caso aqui, ele é meu parente de quê? Primeiro grau. Os meus netos vão estar a que distância de mim? Quantos pontos? 2. Então, são parentes de segundo grau. Os meus pais estão a que distância de mim? Quantos pontos? 1. Então, são parentes de primeiro. Meus avós, segundo grau. Estão entendendo? O cônjuge entra onde aí? Para todos os efeitos, o cônjuge, ele se equipara ao servidor, à pessoa. Então, o cônjuge, ele vai entrar bem aqui. Ao ladinho do servidor. Certo? Isso vai influenciar em quê? Na consideração dos parentes colaterais. Porque quando eu me caso, o que é que eu trago junto? A família. Certo? Vem o pacote. E isso influencia até na identificação dos parentes. E são meus parentes por afinidade, na linha colateral. Então, eu não vou trazer aqui diretamente na linha reta os pais do meu cônjuge. Eles vão entrar onde? Na afinidade, na linha colateral. Um ponto bem aqui, ó. Sogros. Os sogros, pessoal, estão aqui distância de mim. 1 ponto ou 2? 1. Então, os meus sogros, que estão próximos de mim por causa do meu cônjuge, eles são parentes de que grau? Junto do sogro vem quem? Os cunhados.
Cunhados são parentes de quê? Segundo grau. Certo? Bora pra cá. Galera, o que é que os meus pais trazem junto pra mim? Irmãos. Aí vem aqui os sobrinhos. Ó. Sobrinhos, derivados dos meus irmãos, eles são o quê? O meu irmão, ele é o quê? Para poder chegar no meu irmão, eu tive que passar por onde? Pelo pai, que já é primeiro. Do pai veio para o irmão, então o irmão é o quê? Segundo grau. Entendeu? Não tem como você ter uma ligação direta com o seu irmão. Entendeu? Para você ter uma ligação com o seu irmão, tem que passar por quem? Pelo pai. Então, a sua ligação com o seu irmão é por causa do seu pai. O que te dá vínculo com ele, quem é? Seu pai. Então, o seu vínculo com o seu irmão passa pelo seu pai. Se o seu pai já é seu parente de segundo grau, então seu irmão é seu parente de... Ou, se o seu pai já é parente seu de primeiro grau, o seu irmão vai ser de segundo. Seus sobrinhos de terceiro grau. Os meus avós trazem quem para mim? Tios. Os irmãos dos meus pais. O meu tio vai ser meu parente de que grau? Terceiro. Terceiro grau. Né? Daí aquela ideia popular, não, a gente é primo de primeiro grau. Nem existe isso. Estão entendendo? Nem existe essa ideia de primo de primeiro grau. Na cabeça do cearense, né? Do cearense existe, mas aqui, ó. Mas você tem uma inversão aí, tipo, no meu caso, eu fui criado pelos meus pais. Colocando um modo mais prático. No caso, foi criado pela minha avó. Ela substitui. Quem é que está no papel? Então vai para. Certo? Entendeu? Mas aí tem que olhar, é importante destacar quem está no papel. Por quê? Porque bem aqui, galera, também vai entrar, por mais que o seu pai seja adotado, também conta. Porque aqui a gente fala linha reta, né? Mas a pessoa pode dizer que seja só o parente de sangue. Mas não é, se for pais adotivos, entendeu? Filhos adotados, também conta. Entendeu? O filho aqui pode ser adotado, o pai pode ser um pai adotivo, sem problema nenhum. Aqui pode ser padrasto, madrasta. Entenderam? Tá entendendo? Só os cunhados não chamam de colateral, não, chamam de agregado mesmo. É da agregado. Oi? Mas aí tem a questão se no papel o seu pai estiver divorciado da sua mãe, direitinho, e tem a questão da criação, entendeu? Não necessariamente tem que estar, sua madrasta tem que ser sua mãe no registro, mas se ela tem o convívio com seu pai registrado direitinho, então foi ela que lhe criou, entendeu? Agora, infelizmente, como acontece muito, os pais criam, registram e dão para os avós criar, sem nenhum tipo de registro a mais, né? Quem é o parente oficial no papel? É os pais. Não tem registro, não tem nada. Quem criou foi a avó, mas... Certo? Tem toda uma questão judicial aí para ser resolvida, mas... Infelizmente acontece muito. Como diz o outro, né? É raro, mas acontece muito. Deu para entender isso aqui? Então, no caso da licença por doença de pessoas da família,
é levado em consideração somente essa linha aqui, ó. Certo? Essa daqui, a colateral, não é levada em consideração. Então você só pode tirar licença para atender a uma necessidade de doença em pessoas da família, segundo o que está no artigo 99, se forem pais, certo? Filhos ou cônjuge. Somente esses três aqui. Tá certo? No caso, irmão não entra. Irmão não. Nem neto. Netos também não. Porque tá nessa. Não, entenda. Na licença para saúde, só vai considerar essa linha aqui, mas mesmo assim não é limitado. Pais, começando nos pais, terminando nos filhos. Não é nem a linha toda ainda. Entendeu? Então, somente parentes de primeiro grau que estejam na linha reta. Certo? Oi? Não, mas só da linha reta, os outros não, da linha. E mesmo assim, ainda dependendo de perícia médica. Tá bom? Oi? Não, vai ter a questão dos proventos, dos benefícios que os parentes vão poder receber. O parente mais próximo, a gente vai tratar disso aqui depois, mas o mais próximo quem é? O cônjuge e os filhos. Na falta desses, os pais. Na falta desses, podem ser os beneficiários, podem ser os irmãos. Entendeu? Mas o beneficiário direto, quem é? Cônjuge e filhos. Certo? Cônjuge e filhos sempre vai ter preferência sobre os demais. Sempre, 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 sempre. Ok? Motivo de licença também. E aqui só entra as senhoras ou as senhoritas. Licença gestante. Que pode ser de quanto tempo, pessoal? 120 dias mais 60 dias. Sendo que esses 60 dias extras, que vai somar 180 dias, tem que ser solicitado antes do término dos primeiros 30 dias de licença. Esse extra aqui, ele não é automático. A lei já nos coloca 120 dias para as mulheres que deram à luz. Ah, mas eu quero a prorrogação dos 60 dias. Essa prorrogação aqui não é automática. É obrigado que a beneficiária, a licenciada, solicite os 60 dias extras antes de acabar os primeiros 30 dias de licença. Entendeu? Ah, eu estou entrando de licença hoje, dia 2 de maio. Quando é que fecha 30 dias? Dia 1º de junho. Então, antes do dia 1º de junho, eu tenho que ir até o departamento pessoal, o RH do meu setor, e dizer que eu quero a prorrogação de 60 dias. Que vai começar a contar quando? A partir do último dia desses 120. Que vai dar um total de 180. Ah, professor, perdi o prazo, não solicitei. O que eu faço? Vai gozar apenas de 120 dias. Entendeu? Ok? Posso apagar isso aqui? Deixa aqui um pouquinho, vou apagar só esse lado aqui. Bora continuar aqui. Próximo, foi gestante, né? Serviço militar obrigatório. Oi? É não. Serviço militar obrigatório, que vai estar no artigo 101. É, licença, viu? 101. E por último aqui, para acompanhar
cônjuge. Acompanhar o cônjuge. Aí, vamos lá. Nesse serviço militar aqui, pessoal, que é obrigatório, você vai ter um pequeno detalhe aqui. Ao retornar, você tem 30 dias para voltar ao cargo. Certo? No caso aqui do acompanhamento do cônjuge, certo? O cônjuge que você está indo acompanhar, está indo atrás, certo? Ele tem que ter sido movimentado, removido, certo? É uma remoção de ofício do cônjuge. Como assim, professor? O teu marido ou a tua esposa, eles já têm que ser servidor público e no serviço público, no cargo público que eles ocupam, certo? Aí não importa se é municipal, estadual ou federal, ele foi removido de ofício. O que é que isso aqui significa? A administração removeu por conta própria. Por conta própria. Ou seja, não foi o teu marido ou tua esposa que pediu, não. Foi o INSS, foi a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, que olhou para tu e disse, olhou para o teu marido e disse: ô meu querido, eu vou te tirar daqui e te colocar ali. Por quê? Porque eu estou precisando. Sou eu que estou querendo, a administração. Então você está indo. Aí nesse caso, o que é que você faz? Você já mora, já está estabelecido naquela cidade com seu marido. O que é que você faz? Você vai até a administração do estado, né, e diz: ó, seu governo do estado, o meu marido, que é servidor público de tal órgão, de tal nível, foi transferido, foi removido de ofício e eu quero acompanhá-lo. O que vai acontecer? Aí você vai poder se licenciar. Isso também pode acontecer no caso não de transferência, não de remoções, mas no caso de ocupação de cargo eletivo. Você é casada com um cara que é, por exemplo, servidor do INSS, ele se candidata a deputado federal e ganha. Ele vai ter que ter residência mais constante aonde? Em Brasília. E vocês moram aqui no interior do Ceará. O que vai acontecer? Você vai pedir a licença para acompanhar cônjuge e você vai poder residir com ele aonde ele estiver, enquanto durar o mandato. Certo? Que pode ser de 4 anos, de 8 anos, 12 anos, 16 anos, e aí vai. Está entendendo? Nesse caso aqui da licença para acompanhar cônjuge, pode ser por tempo determinado. Ok? Para renovar, não precisa você voltar ao serviço, não. Basta você apresentar uma solicitação nova. Tá bom? Ainda tem alguns detalhes aqui com relação a essas licenças, né? A questão das remunerações, que é bem interessante vocês ficarem sabendo. Por quê? Porque algumas delas não são remuneradas. E também a questão do tempo, da limitação do tempo. Deixa eu botar aqui. Tempo. Em regra, até 24 meses. Em regra, 24 meses. Certo? Agora,
isso se aplica a todas? Não. Por quê? Tratamento de saúde pode se aplicar a ideia de 24 meses? Pode. Mas depende de quê? De inspeção médica. Certo? Podendo até se estender um pouco mais, viu? Lembrando que eu falei para vocês mais cedo, no caso da aposentadoria por invalidez, que essa aposentadoria por invalidez, ela pode ser precedida de quê? De 24 meses de licença. Porque você se afastou por 24 meses por motivo de doença, certo? Depois desse tempo, se você está com todo esse tempo afastado, quando você atingir esse período aqui, o que é que o Estado vai fazer? Vai te avaliar para saber se você não tem condições de se manter no cargo, senão você é aposentado. No caso de doença de pessoas da família, se aplica essa regra aqui? Não necessariamente. Por quê? Porque nesse caso aqui, pessoas da família, ó, até 4 anos. Até 4 anos. Sendo que aqui tem um detalhe importante. Qual é esse detalhe? Olha só. Vou botar bem aqui. Os primeiros 6 meses, 6 meses, certo? Isso aqui, ó, é os 4 anos, viu? Os primeiros 6 meses, remunerado. Usou o restante do tempo, dos 3 anos e meio, não remunerado. A licença para tratar de pessoas da questão de doença de pessoas da família, ela pode se estender por até 4 anos, mas você só vai ser remunerado nos primeiros 6 meses. Daí para frente, meu amigo, sem remuneração. Entendeu? Então, é uma situação que não se aplica à ideia dos 24 meses. Outra, licença gestante, que a gente já viu que é até quanto tempo? 180 dias. Certo? 6 meses aí no caso. Serviço militar obrigatório, é por 24 meses? Não, é por quanto tempo durar a convocação. Acompanhamento de cônjuge, tempo indefinido. Acidente de trabalho, agressão não provocada, doença profissional, se aplica a ideia dos 24 meses, viu? A depender de quê? Inspeção médica obrigatória. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Show! Vimos as licenças. Vimos vacância. Oi. Finalizar o RJU e começar as próximas legislações, porque tem muita ainda, viu? Cadê? Artigo 68. Galera, no artigo 68 tem aí alguns afastamentos que são considerados de efetivo exercício. No entanto, nem todos eles são considerados efetivo exercício para o efeito do estágio probatório. Tá bom? O que seriam eles? De um modo geral, o que é considerado efetivo exercício? Afastamentos, férias, tá certo? Casamento por até 8 dias de afastamento. Olha só, e muita atenção, porque não são 8 dias úteis, são 8 dias corridos. Já caiu muito em prova essa pegadinha.
A pessoa, o servidor público, ao se casar, tem direito a 8 dias de afastamento, 8 dias úteis de afastamento. Não, são 8 dias corridos. Porque o dia útil normalmente é sábado, de segunda a sexta. Sábado e domingo não conta. Quando eu falo dia corrido, vai direto. Ou são 8 dias na sequência. Tá bom? Contando os finais de semana. Luto também por até 8 dias. No caso do falecimento, aí a gente tem essa tabelinha aqui. Se porventura falecer, para você passar 8 dias afastado de luto, quem é que tem que morrer? O seu cônjuge, né? E os parentes consanguíneos afins até o 2º grau. Quem é que vai aqui até o 2º grau? Consanguíneos ou afins? Consanguíneos, quem são? Pais e avós. Na descendência, filhos e netos. No colateral, 2º grau, vai o quê? Irmão. Sobrinho e tio, conta? Não. Sogro, conta? Conta. Cunhado, conta? Também conta. Tá certo? Agora tem um detalhezinho aí, ó. Isso é o que está explícito no inciso 3 do artigo 68. Quando a gente vai para o inciso 4, olha só, luto de até 2 dias por falecimento de tio e cunhado. Então, na regra anterior, que era até o 2º grau, tio não entrava. Por quê? Porque tio é de 3º grau. Mas o inciso inclui ele, luto de 2 dias para tios. E o cunhado que entrava na regra anterior de 8 dias, perde o status do 8 dias e baixa para 2. Entenderam as peculiaridades aí? Esse aqui nem entrava nos 8 dias, mas ganhou 2. Esse aqui entrava, mas foi rebaixado para 2 dias. De modo explícito, está citado explicitamente aqui. Por mais que ele seja de 2º grau, mas a licença dele de luto por cunhado é só de 2 dias. Tá certo? Tudo isso considerado de efetivo exercício, ou seja, você não leva falta por isso aqui. Tá bom? Sobrinhos não entra, não? Não. Entra não. E acho que está dizendo ainda, nascimento de filhos. Já. Exercício das atribuições em outro cargo estadual de provimento de comissão, certo? Ou seja, você é convocado para poder assumir um cargo de comissão, então você pode se licenciar do seu, caso não possa assumir de modo concomitante. Entendeu? Exemplo que você possa assumir de modo concomitante. Você é policial penal, mordi o lábio. Você é policial penal e você é nomeado para assumir o cargo de diretor do presídio. Você vai poder trabalhar de modo concomitante, acumular os cargos? Vai. Certo? Você vai continuar sendo policial penal, recebendo como diretor do presídio. Por quê? Porque está dentro das atribuições de policial penal. Agora, você é policial penal e foi nomeado para um cargo em comissão na função vamos supor aqui, diretor do Detran. Dá para acumular os 2 cargos? Você ser policial penal, continuar atuando como policial penal e ao mesmo tempo como diretor do Detran? Não, você pode se licenciar, certo? E essa sua licença vai contar como efetivo exercício, ok? Na sequência, convocação de serviço militar, que a gente já viu, júri e serviço obrigatório, no caso da Justiça Eleitoral, certo? Desempenho de função eletiva federal, estadual, municipal. Eu falei para vocês, ó. Eu falei no caso do cônjuge que acompanha do servidor que acompanha o seu cônjuge em caso de nomeação eleitoral, né?
Mas você também, como servidor, você pode se licenciar para ocupar o cargo. E aqui tem que ficar muito atento. Por quê? Porque a Constituição diz que essa licença ela é obrigatória. No caso de cargo executivo, o que seria esse cargo executivo? Prefeito, governador e presidente. Certo? Se você for nomeado para um desses três, você tem que se licenciar do seu cargo para poder assumir o cargo eletivo. Na área legislativa, no caso de deputado federal, senador e deputado estadual, é obrigatória a licença. Vereador é obrigatório? Depende. Se não for possível acumular os horários, coincidir os horários, certo? Se não for possível, você é obrigado a se licenciar. Agora, se for possível você realizar suas atividades no departamento, no órgão, e atuar como vereador sem chocar os horários, você pode acumular os dois. Você pode atuar ao mesmo tempo como agente público e como vereador. A Constituição permite. Ok? Aí, exercício de atribuições em função de governo e direção, licença no trabalho por agressão não provocada, a gente viu agora há pouco, licenças especiais, que no caso da 9826 não se aplica mais, as licenças especiais, tá bom? A da gestante, licença para tratamento de saúde, tratamento de doenças, certo? Missão ou estudo no exterior, ou decorrente do período de trânsito de uma viagem quando você é transferido, prisão administrativa, que não existe mais, prisão do funcionário, disponibilidade e, por último, nascimento do filho, que aqui na 9826 diz que é por questão de um dia, só para você registrar a criança, no caso do pai, né? Mas a Constituição já diz que é por quantos dias? 5 dias. Se eu não tiver enganado, é 5 dias que a Constituição coloca. Eu vi essa semana um policial penal deputado, eu vi isso na nascimento do filho. Quantos? 8. Tá dizendo. Eu vou dar uma conferida, mas eu acho que era só se houver alguma mudança, mas acho que era 5, se não estou enganado, viu? Vou dar uma conferida. Mas a 9826 diz que é 1. Agora lembre-se do que eu falei para vocês desde a última aula, que a 9826 foi feita em 74. 14 anos antes da Constituição Federal. Então tem muita coisa que não está batendo, entendeu? Que o que vai prevalecer na prática? Por mais que a lei diga isso, vai prevalecer o que está na Constituição. Entendeu? Eu acho que é 5, cara. Agora eu vou dar uma conferida, viu? Eu acho que é 5 dias que o pai tem direito. Vou dar uma conferida. Tá bom? Tanto é, eu lembro que na época um parente meu, o filho dele nasceu na sexta-feira, aí ele falou com o chefe dele para poder só contabilizar a licença dele, né? Registrar o nascimento do filho lá no sistema, né? Pode ter sido ele ter falado assim. Ter pegado a prova e cair no dia da família e cair da turma dele, né? Porque assim, foi o que o cara fez lá. Ele entrou num acordo com o chefe dele, né? O filho nasceu na sexta. Então era para contar a licença dele a partir da sexta. Não, mas dá certo, meu irmão. Por exemplo, ele trabalha um dia, né? Com 24 horas, né? Aí ficou 3, aí nasceu o filho. Tô. Não, ele negociou. Igual esse meu parente fez, né? Ele negociou para poder o cara lá, o chefe dele da repartição, só contabilizar a partir da segunda-feira. Então, o filho dele nasceu na sexta. Então, ele já foi para lá na sexta-feira. Trabalhou durante o dia. O parto foi à noite, né? Aí, beleza. Ele já ganhou o sábado e o domingo, sem contabilizar. Começou a contar na segunda, os 5 dias. Então, pegou de segunda a sexta. Ele ainda pegou mais o sábado e domingo do outro final de semana. Só voltou a trabalhar na segunda-feira. Ele pegou o quê? Quase 10 dias. Entendeu? Sendo que, se eu não estiver enganado, é apenas 5.
Ok? Dúvidas? Não? Então, na próxima aula, a gente vai só terminar de dar uma olhada nas licenças que são passíveis de serem usufruídas durante o estágio probatório e já vamos mudar de legislação, tá bom? Para poder aproveitar nosso tempo, que é bem curto. Acho que a folhinha deve estar lá com o Elton, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima.